galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez na companhia do mestre Alisson Castro para mais uma super dica. Vamos falar sobre o segundo reinado. Quero mandar um beijão, prof. Evangelista, beleza? Com vocês, prof. Alisson Castro. Bem, moçada, vamos dar aqui uma recapitulada no nosso segundo reinado, tá? Um momento muito importante, tá? Um dos momentos mais marcantes da história do nosso país e com certeza deveremos ter alguma coisa sobre o segundo reinado aí no seu concurso do Detran, tá? Especialmente na parte do fundamental, essa prova de que vai chegar aí no próximo domingo, a gente tem grande incidências de questões cobrando os temas relativos ao segundo reinado. Primeira coisa que você tem que lembrar, como é que começa o segundo reinado, tá? O segundo reinado ele começa a partir do chamado golpe da maioridade. Por que a gente atribui a palavra golpe, show? A palavra golpe ela vem de uma desobediência a uma norma constitucional. A Constituição dizia que o imperador deveria assumir o poder aos 18 anos de idade. E aí, em 1840, o herdeiro do trono, que era o futuro Dom Pedro II, né, naquele momento ele só tinha dos 14 para os 15 anos de idade, ele estava naquela faixa de transição. Então, a partir daí, ele não teria habilitação constitucional para poder assumir o trono. Em vista da instabilidade política que o Brasil vivia, aquela disputa entre liberais e conservadores, né, entre regressistas, e o pensamento liberal da época da regência, então eles preferiram chamar o imperador para assumir o trono e promover uma instabilidade política, agradando aos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Muito bem, montou-se o Clube da Maioridade e a partir daí, então, o Clube da Maioridade, composto de brasileiros e também de portugueses, decidiu, por fim, decidiu para que Dom Pedro assumisse a administração brasileira. Dá-se o golpe da maioridade, o imperador chega ao trono aos 14, 15 anos de idade e a partir daí então dá-se início à contagem do período do segundo reinado, um período muito longo, certo? Um período muito extenso, são 49 anos de administração da mesma pessoa. O cara passou 49 anos ininterruptos sem sair do poder. Então, Dom Pedro, só pelo tempo que ele passou à frente da administração brasileira, vale fazer parte da nossa revisão. A primeira grande situação que ele enfrenta é encerrar uma revolta regencial, a famosa revolta da Farroupilha. A revolta também que merece fazer parte desse seu período de revisão, tá? A Farroupilha, que dura 10 anos, ela foi encerrada por Dom Pedro II, com a participação de Luiz Alves de Lima e Silva, né? O futuro Duque de Caxias, tá certo? Que entra num consenso, assina um tratado do Ponte Verde com os farrapos e aí põe fim à revolta da Farroupilha, mantendo a unidade do Rio Grande do Sul ao território brasileiro e adquirindo a estabilidade política. 2 anos depois, em 1847, então ele passa a criar uma mudança na estrutura política brasileira, porque ele cria o parlamentarismo. Só que o nosso parlamentarismo, show, ele é às avessas. O parlamentarismo brasileiro, ele não segue aquele padrão do parlamentarismo britânico, do parlamentarismo da Inglaterra. Aí você pergunta assim, e por que a gente fez diferente? Porque o imperador aqui, ele usufruía do poder moderador. Então ele ocupava a função de chefe de Estado e chefe político ao mesmo tempo no Brasil. Lá na Inglaterra o processo é diferente. Lá eu tenho o imperador sendo chefe de Estado, uma espécie de relações públicas na Inglaterra, e o chefe político é o primeiro-ministro, que é alguém que é escolhido dentro do próprio parlamento, que representa o poder legislativo. Então a partir daí o Brasil passa a ter o parlamentarismo que a gente chama de parlamentarismo às avessas, tá? O parlamentarismo onde o rei reina e governa. Tá? Então o poder moderador vai dar essa nova característica ao modelo político brasileiro. E aí naquela época a gente tem 2 importantes partidos políticos, os liberais e os conservadores, certo? Que na prática, show, a gente não tinha muita diferença entre eles não. A diferença que a gente possuía naquela época era só uma diferença ideológica. Na prática, liberal e conservador queriam praticamente a mesma coisa, estarem ali próximos ao imperador para receber a proteção e os benefícios que o Estado imperial poderia conceder a eles, né? Receber aquelas vantagens, aquelas regalias e privilégios que os cargos políticos já passavam a dar naquele período. A partir daí, dentro ainda do segundo reinado, vem o processo abolicionista se tornando cada vez mais forte, tá? O processo abolicionista ele inicia de forma externa com Bill Arden, né, em 1845, e logo 5 anos depois vem a Lei Eusébio de Queiroz. Então a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, é o grande marco, tá, do processo abolicionista. Na verdade, é a largada do processo abolicionista brasileiro. O que a Lei Eusébio de Queiroz ela proíbe?
ela proíbe o tráfico internacional de escravos. Então, a partir de agora, a partir da aprovação da lei em 1850, você tem a proibição da ancoragem de navios vindos da África para desembarcar negros para serem vendidos nos mercados de escravos. Então, a partir daí, a Lei Eusébio de Queiroz já é o grande impulso, né? Modelo esse criado pelo interesse da monarquia inglesa, para que então o Brasil deixasse de ter a chegada de escravos no Brasil. Isso não acaba com o modelo escravista, tá, show? Vale ressaltar que, por conta da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico interprovincial, ou seja, interno no Brasil, entre as províncias, que era assim como eram chamados estados, passou a ser mais intenso depois de 1850. Aí alguém poderia perguntar, o que a Inglaterra tem a ver com essa história, tá certo? A Inglaterra era o maior produtor de produtos industrializados mundial naquele período, tá? Então ela queria mercado consumidor. Escravo é um trabalho que não recebe remuneração. Se não tem remuneração, não tem consumo. Então não interessava para a Inglaterra. Não fosse só esse objetivo de comércio, a Inglaterra também estava sendo prejudicada na política brasileira por uma alteração que tinha sido criada dentro do Segundo Reinado, que é a chamada Tarifa Alves Branco, criada pelo ministro da Fazenda, ministro da Economia naquela época, que era o Manuel Alves Branco. O que foi que ele fez? Ele revisou, ele retirou, né, revogou alguns privilégios alfandegários de impostos que a Inglaterra possuía. E a Inglaterra, que antes pagava 15% de imposto para vender os produtos dele aqui no Brasil, agora ela pagava um valor muito superior, né? Poderia chegar a 40% ou até 60%, dependendo do tipo de produto que a Inglaterra queria vender aqui. Nesse sentido, a Inglaterra se sente muito prejudicada, porque o lucro que ela tinha agora foi reduzido porque o imposto ele aumentou significativamente. Então, o que ela faz? Já que eu não posso mexer na estrutura do imposto brasileiro, então eu vou ampliar o mercado consumidor. E aí, a partir daí, eu passo a pressionar, certo, o governo brasileiro para acabar com a mão de obra escrava. E aí esse mesmo negro que era escravo, agora ele será assalariado, e aí sendo assalariado ele vai então ter poder de consumo. E aí ele vai passar a adquirir os produtos da Inglaterra, que vai aumentar o seu lucro e compensar o lucro que ela havia perdido com a elevação da taxa de impostos. Então, o processo abolicionista ele começa a ganhar muita força e interesse dos ingleses. Não tinha nenhuma questão humanitária, né, envolvida diretamente, mas aí a Inglaterra usa essa questão dos direitos humanos também para servir como pano de fundo e até receber apoio de outras nações para pressionar o Brasil a acabar com a mão de obra escrava. Dentro do Segundo Reinado, a gente tem um episódio muito marcante na política externa, que é a Guerra do Paraguai. Ali em meados dos anos 60 até os anos 70, de 64 até 70, o Brasil trava a chamada Guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai foi o segundo maior conflito das Américas, só perde para a Guerra de Secessão, que foi a Guerra Civil dos Estados Unidos entre o Norte e o Sul, que também tratava das questões abolicionistas naquele período do século XIX, lá nos Estados Unidos. Então a Guerra do Paraguai é um fator importante, tá? Que tem muita relevância dentro da matéria da sua prova. E aí você lembra da formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai de Francisco Solano Lopes, tá? Vale ressaltar que a Guerra do Paraguai tem a presença de agentes externos. A Inglaterra apoiando a Tríplice Aliança, composta por esses três países, Brasil, Argentina e Uruguai, e a sua rival histórica lá na Europa, que era a França, que apoiava o Paraguai, que sozinho estava contra esses três países, tá certo? A gente lembra muito bem dos fatores que foram alegados para poder iniciar a guerra. O fator e a justificativa oficial era conter o expansionismo de Francisco Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai. E aí há uma história que foi revista agora recentemente pelo professor Francisco Doratioto, onde ele mostra uma outra visão acerca da Guerra do Paraguai. Muitos achavam que a Inglaterra estava se sentindo ameaçada pelo Paraguai, mas isso, segundo o professor Francisco Doratioto, não é verdade. Porque a Inglaterra era a maior potência mundial, o Paraguai era um país que estava iniciando a sua atividade industrial e não tinha capacidade então de oferecer riscos ao mercado consumidor dos produtos ingleses aqui na América do Sul. Pois bem, o exército brasileiro é convocado, o imperador Dom Pedro II ordena, certo, que o exército vá a participar da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo sendo considerado pelo tratado, né, de formação da Tríplice Aliança como a principal potência, o exército brasileiro não liderava as tropas militares. Quem liderava as tropas militares era o general Mitre, e essa foi uma questão até que foi cobrada na prova das escolas militares no ano passado. Quem era o responsável pela liderança, né, do exército da Tríplice Aliança? Esse era argentino. O Brasil era a maior potência, mas quem liderava o exército era um argentino.
A guerra encerra-se com a derrota de Francisco Solano Lopes, a Tríplice Aliança vence, o Brasil volta vitorioso e o Exército Brasileiro, show, que era um modelo da elite, né? A direção do Exército era composto só de pessoas brancas, certo? E aí pertencentes à elite brasileira. Naquele momento, o Exército Brasileiro volta com um sentimento abolicionista. O Exército já via a escravidão como algo pesado, algo que cansava o Brasil e até impedia o Brasil do seu desenvolvimento. Então o Exército Brasileiro volta com o sentimento abolicionista e começa a pressionar o imperador para que ele vá, então, chegar à culminância do processo abolicionista. A partir daí, logo em seguida, a Guerra do Paraguai, começam as leis abolicionistas dentro do Brasil. A primeira lei é a Lei do Ventre Livre. Pelo próprio nome, a gente já pode até presumir o que é que ela venha a determinar, que as crianças nascidas no Brasil após a aprovação da lei, elas seriam consideradas livres, né? Crianças nascidas, lógico, descendentes de escravos. Só que tinha uma condição: o escravo era uma mercadoria, show. Se o escravo é uma mercadoria, o seu dono não vai querer arcar com esse prejuízo. Para libertar esse negro, ele precisava ser indenizado pela família ou pelo Estado, certo? Se nenhum dos dois pudesse indenizar ele naquele momento, o que acontecia? O jovem trabalhava dos 7 até os 21 anos de idade para poder pagar a indenização ao seu senhor e a partir daí então ele era considerado livre. Certo? Já tinha essa ressalvazinha, tinha essa diferençazinha na lei do ventre livre. 14 anos depois, em 1885, tá? A gente tem a aprovação da lei do sexagenário, que considerava que todos os escravos acima de 60 anos seriam então, a partir daí, considerados legalmente livres. Essa lei é uma lei interessante, né, professor? O cara com 60 anos se tornar livre? A questão era a aplicabilidade da lei. A lei ela não tinha aplicação prática. Por quê? Porque nenhum escravo conseguia chegar até os 60 anos de idade. As condições de trabalho, as condições de descanso, né? O próprio estilo de vida do escravo, com alta jornada de trabalho, submetido às condições, né, insalubres, como naquela época, deixavam ele inapto a chegar até os 60 anos de idade. Resultado, a lei existe na teoria, mas na prática ela não consegue aplicar, certo, os efeitos diretos que a sociedade brasileira esperava naquele momento. Então, a partir daí, em 1888, vem a famosa Lei do Ventre Livre, a Lei Áurea, que aí encerra todo esse processo iniciado pela Lei do Ventre Livre, e a Lei Áurea, então, ela oficializa de fato a escravidão no Brasil. Então, a Princesa Isabel apenas, dá legalidade a um processo natural que o Brasil já sofrera naquele momento. Então, a Princesa Isabel reconhece, oficializa a libertação dos escravos, mas que de fato o Brasil já vinha caminhando para um processo desse já naturalmente. Quando a gente fala de abolição, é bom lembrar do Ceará, aí a gente já puxa um ganchinho para a história do Ceará. Na história do Ceará, 4 anos antes, tá certo? Em 1884, houve a abolição da escravidão na província do Ceará. Aqui na região de Redenção, na região ali próxima ao maciço de Baturité, ali no distrito de Acará, a província do Ceará põe fim à atividade escrava aqui na nossa região. Então, a partir de 1884, nenhum negro mais no Ceará era considerado escravo. Todos os negros que aqui existiam eram considerados livres. Inclusive, o livro da abolição está ainda registrado, está guardado lá no Museu do Ceará, tá certo? Ali na Avenida São Paulo. Então, a partir daí, o Império passa a viver os seus momentos de dificuldade, os seus momentos de crise, e aí então há 3 fatos importantes responsáveis pela crise do Império: a questão social, a questão militar e a questão religiosa. Tá? A questão social era justamente esse setor da escravidão que deixava os produtores de café, que era o principal produto da economia brasileira naquele período do século XIX, assim um tanto quanto insatisfeitos, porque eles não sabiam se iriam ter prejuízo com a mão de obra, se o negro seria livre, se deveriam contratar a mão de obra imigrante. Então, a partir daí, o Estado brasileiro começa a sofrer a falta de apoio dos cafeicultores para o governo de Dom Pedro II, o governo imperial. A questão militar está diretamente associada à Guerra do Paraguai, quando o Exército Brasileiro volta com esse sentimento abolicionista, que a gente já comentou um pouco lá atrás, e a questão religiosa, que é a grande novidade do Império. Por quê? Porque o Brasil era oficialmente católico, e aí o Papa passa a aprovar uma bula, chamada de Bula Sílabus, que proíbe a participação de membros da maçonaria dentro das cerimônias, das atividades da Igreja Católica. E isso é um problema, show. Por quê? Porque no Brasil a maioria das pessoas, especialmente da elite, eram católicas e maçons também ao mesmo tempo. O próprio imperador Dom Pedro II era católico e era maçom. O que é maçom, prof? A maçonaria é
um grupo religioso que se difundiu muito na época da mineração, tá certo? Que se resguarda até os dias de hoje, né? Naquela época tinha muita força dentro da estrutura social da elite brasileira. Ótimo. Aí a partir daí, certo? A partir daí, não vamos entrar muito nesse detalhe, vamos deixar, né, as questões religiosas, né, no cantinho delas. E a partir daí, então, a sociedade, o imperador rompe com a Igreja Católica, certo? A partir daí, a grande racha entre o Estado e a Igreja Católica, terminando com a crise que repercutiu com a saída do imperador Dom Pedro II para o segundo reinado. Tá certo? Então, essa é uma revisão rápida, certo? Uma revisão dos pontos principais que estão associados ao segundo reinado. A gente falou de muita coisa, eu acho que você percebeu, show, que realmente o segundo reinado é um assunto muito importante. Tem questões econômicas, tem questões políticas, tem questões culturais, né, que estão envolvendo esses 49 anos. É muito tempo, é muita produção para a gente poder, então, ter uma luz, né, ter uma ideia do que é o cenário político brasileiro desses 49 anos. O Império está frágil, está caído, né? Não consegue resistir às mudanças e às pressões que são trazidas pelo final do século XIX, e aí então os militares, na condição de serem os únicos capazes de reestruturar e estabilizar novamente o Brasil, passam então a comandar o golpe da proclamação da República, certo? Que vai ser dado então em 15 de novembro de 1889, quando os tiros de canhões vão representar a chegada dos militares ao poder, tá certo? Mas aí sobre República já fica as cenas dos próximos capítulos aí dos nossos próximos vídeos. Profezinho, teve uma das nossas dicas que nós fizemos que o senhor falou que teve tipo uma situação em que alguns dos manda-chuva foram embora e quem ficou não tinha idade para ser rei. Isso. Qual foi essa situação, professor? Essa aí foi a transição do primeiro reinado para o período regencial. Dom Pedro I sai para assumir, aí o filho dele era o herdeiro legítimo, é o príncipe herdeiro, mas ele só tem 5 anos de idade na época. Né? Aí aos 14 ele chega e assume o poder. Ele assume o poder aos 14 anos de idade, que é o ponto de partida desse nosso vídeo de hoje. Pronto, porque tipo assim, que tinha um aluno perguntando sobre isso, ele falou assim, show, depois o professor Alisson, alguma situação que ele falou, não lembro bem, ela falou assim. Isso, é a transição do primeiro reinado para o período regencial. Ele tem o direito de assumir, mas ele não tem a legitimidade, porque ele é filho do imperador, mas ele não tem a idade requerida pela Constituição. E na época então aí é o período regencial. É um grupo de regentes brasileiros que vai assumir então o governo brasileiro. Vai só, galerinha, mais uma super viagem no tempo com o professor Alisson Castro, diretamente dos bastidores do Colégio Estadual de Concurso em Fortaleza, Ceará, para você, geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Vale lembrar, sabadaço, temos aí que, prof, dia 10 de março. Dia 10 de março, a partir das 8 horas da manhã, um mega aulão preparado pelo Colégio Tiradentes Concurso, lá no Shopping Rio Mar, tá certo? De 8 da manhã às 17 horas. O conforto e a praticidade, né? O conforto e a praticidade do shopping, aí junto com a qualidade do nosso material e da nossa grande equipe de professores, tá? Escala aí o time de amanhã. Prof. Alisson Castro, Prof. Brando, mandando ver. Prof. Gilmar Pereira, Prof. Wagner Lobo, Prof. Spinelli, Prof. Reis. Aí também tem a Diva aí no Albuquerque, tem o Flauzino, também tem o Ruivo e também tem o Prof. Rafael Araújo. Esta será a equipe. Tá esquecendo. Deixa eu ver quem. Falei todos. E também o grande Mauro Henrique. Prof. Mauro Henrique. Mauro Henrique também estará marcando presença lá. Prof. Mauro, nosso antivírus, nosso maior antivírus que tem na porta lá. Anti-spam, sei o que for lá, ele é cavalo de Troia. Me diga aqui uma coisa, e para quem não comprou o ingresso ainda, quais são as possibilidades de compra? Você pode comprar na hora, beleza, então, R$30 um dia, se você fazer fundamental e o médium, vai ser R$50 os dois, beleza? Tarifa Então, social, né não? Muito show, muito fashion. Posso comprar na sede do Colégio Tiradentes? Pode. Posso, me dirigir aqui até a recepção. A recepção, até as também no nosso online, www.tiradentesonline.com.br. Essa do Tiradentes online aí é muita comodidade, né não? É muita comodidade. Você no conforto de casa, compra seu ingresso, chega lá, só faz a troca. Amado prof, eu percebi aqui nossa dica, teve muitos momentos de descontração, né? Desconcentração, que o pessoal tava... Isso. É porque aqui não para. É porque nós estamos naquela correria, o professor sai e entra, sai. É o colégio de 24 horas, 7 dias por semana. Verdade. Então, galerinha, canal do YouTube Alô Galerinha, Facebook Giliado Show, Giliado Feira, Giliado Vieira. Meu outro Facebook é Mauro Henrique. Também tem o Facebook do professor Alisson Castro aí, prof. Alisson Castro no Facebook e Alisson.castro lá no Instagram. Tá? Instagram, Giliado Show. Eu quero mandar um beijão pra minha amiga... Eu tenho a maior e melhor personal colega, personal trainer do Brasil, a minha amiga G, lá da Smart, que também está me acompanhando direto lá.
Também Você as e Cardoso recepcionistas também, estão que nos atendem. frequentadores assíduos, né, nas Mas academias demais. de Fortaleza. Vocês estão fazendo uma turnê pelas academias de Fortaleza. Então, eu é, estou prof. acompanhando aí pelas redes sociais de Cardoso. Viu? É Tô porque acompanhando. nós somos popstar, quero mandar um beijo, prof. Eu tenho muitos fãs na academia. A todos vocês que nos acompanham sempre, sempre, sempre. Tem meu novo amiguinho na academia também que me adicionou no Instagram. Você assistiu o meu novo amiguinho, mas pra ele e pro pai dele também lá. Beleza. Aquele beijo especial. Prof, Maranhão, alô pra Luciana, a galera Imperatriz, a galera de Exu, Pernambuco, a galera também de Caxias, Bacabal, Praia de São Luís, a galera de Luiz Correia, Teresina, Piauí também, Altos, Piripiri. Aí vou pro Ceará, prof, Crajubá. Crato, Juazeiro e Barbaia. Massa demais. Aí também tem Icó, Guaraçaba do Norte, Heriutaba, Lucas Heriutaba também. Também tem a minha amiga Braz. Pessoal Também, do Aracati. Aracati também, Fortinho, Parajuru, aquele beijão pra galera de Parajuru também em peso. Lá Estinho, falei Aracati, Beberibe, Fortinho, Aquiraz também, Eusébio. Aí, prof, tem Pentecoste, alô galera de Pentecoste também, Canidé. Aí tem Madalena, Macaoca, tem Caridade. Prof, tem algum interior que lembra aí? Não esqueça do nosso interior. A região metropolitana também. É, nosso território estrangeiro, Sobral. Também tem Sobralzinho também, Sobral, alô galera de Sobral, Esqueci da Meruoca, São Benedito também, prof. Aí também tem a galera também da sede de Aratuba, a galera também de Tabuleiro do Norte, Moeiro do Norte, a galera de Rússia, Nova Rússia, Guaraciaba do Norte, Nova Jaguaruana, Jaguaretama. Galerinha, resumindo, 184 municípios, não é isso, Ceará? Show de bola. É isso mesmo? Isso. 184 municípios, Sítio Abraçado. Agora eu vou para o sudeste do Brasil, aí vamos lá para o Paraná, aí vou para Minas Gerais, Santa Catarina, Esqueça do Rio, não. Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro tem Rio é lá bem quisto. Márcio Cabral, Silva Negrão, também Davi. Aí também tem Belém do Pará, Conexão Rio de Janeiro, tem Conceição, tem o Tio Luiz também na Cidade Nova também. Aí também tem Janaína Macedo, Nelson Macedo, também tem Jorge Macedo e a mãe deles também que nos acompanham sempre. Rapaz, Aí também tem a só- Silvana Mara também aqui da Praia de Iracema. Prof, ela tem uma YouTube muito famosa em casa. Eu só não sei o nome dela, profzinho. Você só não ganha da Rede Globo em termos de cobertura, né? Muitas pessoas Rapaz, me acompanham em que todo o jeito que tá Brasil, aí. profezinho. Aí também agora para a cidade maravilhosa que nós fomos agora, recente, você foi agora, também foi ano passado, Mariana. Aí tem Mariana, tem São João del Rei, tem Ouro Preto, tem Ouro Branco, tem Coronel Fabriciano também. Tem o primeiro lugar do Detran, que é o Tiradentes, né? Hashtag Pronto. Prêmio Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Sintam-se todos abraçados. Forte abraço, moçada. Restaurante da Priscila, Mega Sigma Mega Design. Até Tchau, aula. valeu. Valeu.